repescar que também foi dito que no estudo de teologia há uma matéria chamada bibliologia. E quando você estuda bibliologia, você vai descobrir que no Antigo Testamento existem livros históricos, proféticos, livros de sabedoria, tá bom? E livros de cânticos, como são os salmos. E também no Novo Testamento existem livros históricos, como é então Marcos, Mateus, Lucas e João. Amém? Atos dos Apóstolos também é um livro histórico, que vai mostrar histórias que aconteceu no período missionário dos discípulos de Cristo. O que eu estou mostrando para vocês aqui, que os 4 evangelhos, são livros históricos que estão narrando a história da vida de Jesus, para você não tirar da sua mente isso, porque quando se fala de evangelho, muitos cristãos se enganam dizendo que conhecem o evangelho. Você conhece a história da vida de Jesus, e o evangelho está onde? Está nas 13 epístolas de Paulo, tá bom, amados? E por que isso? Porque em Mateus capítulo 5, você lembra no versículo 19 ou 17, que Cristo diz assim: não cuideis vós, ou não penseis vós, que eu vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas vim para cumprir. Então os 4 evangélicos estão narrando a história da vida de Jesus no seu ministério terrenal, durante o período a qual ele está cumprindo a lei, e ao mesmo tempo ele está remindo os pecadores e nos conduzindo através dele mesmo, a porta estreita, à salvação. Tá bom? E então, no ponto de vista de Lucas, aqui é a introdução. Passamos agora do evangelho do servo, que é Marcos, para o evangelho do Filho do Homem. Quem pode ler Lucas 19, versículo 10? E outro irmão já abre no capítulo 9 de Lucas, versículo 56. Tá bom? Nós passamos do evangelho do servo para o evangelho do Filho do Homem. Louvado seja Deus. Então Lucas apresenta Jesus como sendo filho do homem. Está apelando a nossa consciência para a natureza do Messias segundo a carne, no ponto de vista humano. Sim. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor, tá vendo? Porque o Filho do Homem veio. Pode ler mais uma vez? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então olha aí um dos mistérios do Filho do Homem. Jesus como 100% homem. O seu ministério também envolvia a salvação. E quando se fala do Filho do Homem, você vai ter essa percepção no Antigo Testamento. De que, pastor Hélio? Existem homens no Antigo Testamento que eram tipos de Cristo, tanto na lei quanto nos profetas, quanto nos livros históricos dos patriarcas. A exemplo, qual é o profeta bíblico que Deus sempre se dirigiu a ele assim: filho do homem? Quem lembra? A pastora, a antena ligada. Alguém que lembra do profeta que Deus sempre colocou ele assim: filho do homem? Uma dica: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me disse: filho do homem. Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele era um tipo de Cristo, porque a forma que Deus se comunicava com ele apontava para a natureza do Messias. Ele é o filho do homem. Isso é Deus olhando a árvore genealógica de Cristo, apontando para Maria, aquela que vai começar a sua genealogia a partir da promessa de Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre a semente da mulher e da serpente, essa te ferirá a cabeça e aquele é o calcanhar. E ao mesmo tempo apelando para a quebra da maldição. Que quebra de maldição? Praga hereditária. Nós falamos aqui da genealogia de Cristo em Mateus, lembra? Deus está chamando os homens, levantando eles, reis, patriarcas, sacerdotes, e o pecado tombou todos eles. Por isso que Paulo pode dizer em Romanos 3, 23, porque todos pecaram
e destituição do quê? Da glória. Então, para eles terem a verdadeira comunhão com Deus perfeita, plena, não só a verdadeira, mas plena comunhão, eles precisam ser salvos, todos precisam ser salvos pelo Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Aleluia. Quem abriu no capítulo 9, no versículo 56? Lucas, 2:1, você já leu o capítulo 19 com 10. Falta o 9, versículo 56. Vamos lá, irmãos. Vamos manusear a palavra. Marcos, cadê a Bíblia? Dona Ágata, pega no celular o aplicativo aí, baixa aí na pré-história Bíblia. 1 Timóteo diz que procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que o quê? Se envergonhar, que maneja bem. Manejar a Bíblia, ter facilidade para encontrar os capítulos e os versículos, e também a facilidade de memorizar e repassar aquilo que você está ouvindo e aprendendo.